Diga 33, começando agora mais um episódio do 33. De novo, cara, já que tô muito tempo sem fazer. Diga 33, começando agora mais um episódio do 33. Esse podcast que tem trailers inéditos, hein, Júlio? Agora, a partir de agora, são trailers inéditos. Você só vê os trailers de segunda a sexta e o programa completo com cenas diferentes, com imagens diferentes, todos os sábados, em torno das 2 da tarde aqui dos Estados Unidos. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Fala, Gabriel. Um prazer grande estar aqui com você de novo. E hoje, em particular, com um convidado muito especial. É uma pessoa que eu tenho particular admiração, uma admiração não só profissional, mas uma admiração pessoal. Então, para a gente é um prazer enorme receber você, Carlo Barbieri. Seja bem-vindo, Carlo. Um prazer falar com você. Nossa, Júlio, a alegria é minha, a honra é minha. Você sabe que eu te considero uma das pessoas mais inteligentes e preparadas que eu já conheci. Tenho muito orgulho de estar no programa contigo. Poxa, fico muito feliz, viu, Carlo? Carlo, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre quem você é e o que você faz, se é que dá para num programa de 30 minutos falar tudo o que você faz. Bom, meu nome é Carlo Barbieri, eu dirijo uma empresa chamada Oxford, que tem 52 anos de vida, que se dedica fundamentalmente à internacionalização de empresas. Começamos no Brasil e há 40 anos estamos aqui nos Estados Unidos desenvolvendo essa atividade. Minha formação é em economia, direito, meu master é também em direito internacional e estamos agora, a nossa sede aqui em Manatee, na costa oeste da Flórida. A nossa atividade principal aqui continua sendo a mesma, como apoiar o desenvolvimento de empresas, particularmente brasileiras, nos Estados Unidos. Deixa eu começar então com uma pergunta bem específica sobre isso. O brasileiro, quando sai do Brasil e chega aqui nos Estados Unidos, justamente com essa ideia de empreender, de abrir uma empresa, o que você vê de principal, né? Que tipo de coisa deveria ser evitada, que tipo de coisa deve ser cuidada? Como é que você vê pela sua experiência, né, esse primeiro momento dessas pessoas que vêm para cá, como nós todos viemos em algum momento, para começar uma nova vida? Olha, a primeira coisa que eu recomendo sempre é que a pessoa tome um banho de humildade. O fato da pessoa ter sido extremamente bem-sucedida no Brasil, através de um processo, através da criação de uma empresa, o crescimento dela, ou mesmo uma atividade profissional, não quer dizer que isto seja um pressuposto de sucesso aqui. É outro país, outra cultura, outra maneira de interagir, outra estrutura legal e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa é jogar fora a arrogância, capitalizar na humildade e procurar aprender. Começar pequeno, olhando, observando, procurando parceiros que estejam já mais acostumados, mais conhecedores, de tal maneira a errar o menos possível, porque uma mudança de país, de cultura, implica em muitas coisas. E a segunda recomendação é sempre que a família esteja solidária contigo. Vir aos Estados Unidos sem que a família esteja apoiando, há uma grande chance de que a coisa desenrole para pior na família e no negócio. Eu que essas seriam as duas principais recomendações, Júlio. Essa é a pura verdade, Carlos. Uma das coisas que eu mais presencio, tento também, né? Já estou aqui menos tempo que você, mas já são 12 anos aqui. Eu falo para todo mundo, você vai chegar aqui, não vai ser fácil, é muito trabalho, tem que fazer direito, cuidado com a família, cuidado com a relação, cuidado com o marido, com a esposa, enfim. Acho que elas tendem a se complicar em algum momento, porque é tanta coisa na nossa cabeça, é tanta informação, é tanta novidade, né? E o que você, na sua experiência, pode dizer para essas pessoas que estão chegando? Porque pelo menos na minha experiência, a gente tem alguns pontos, né, alguns anos, sei lá, com 6 meses, as coisas se repetem com 1 ano, com 3 anos. Como é que você enxerga esses ciclos do imigrante, né? Pela pessoa, independentemente do tamanho do bolso, se é um empresário, se é uma pessoa que vem estudar, como é que você enxerga esse ciclo do imigrante que chega aos Estados Unidos e como é que ele quais são as fases que ele vai ter que passar até realmente estar estabilizado e chamando esse país aqui de casa? Olha, como você colocou bem, a chegada aqui é um fato relevante e diferente. Então, logicamente, a pessoa chegando tem que ir com calma, cautela e, como se diz em um bom português, não correndo muito rapidamente atrás do pote, não. Aqui não é o país do pote de ouro, é o país do desafio. Nos dias de hoje, Gabriel, eu acho que a pessoa tem que entender que o mundo de fevereiro para cá, ele mudou totalmente. Então, uma primeira recomendação, independente de tudo, é que não venha para cá esperando que as bases financeiras do Brasil vão sustentá-lo aqui
por longo período de tempo. Então, ele tem que vir aqui sempre pensando que ele vai ter que ganhar em dólar, porque ele vai gastar em dólar. E há, como aconteceu alguns anos atrás, uma perspectiva de desvalorização da moeda brasileira muito rapidamente a partir do ano que vem. Então, se ele for chegar agora, ele tem que ter capital em dólar para poder aguentar o seu primeiro ano, 1 ano e meio, e rapidamente a função é tratar de ganhar o seu dinheiro em dólar. Segundo ponto é que o mundo mudou, como eu dizia antes, a partir de fevereiro. A globalização, que era um processo econômico que todos desfrutamos de alguma maneira, terminou. Então, hoje nós temos acordos bilaterais. Ele está vindo para um país que tem mais acordos bilaterais no mundo. Então, pensar em comércio exterior a partir dos Estados Unidos é uma grande opção. Pensar em comércio exterior a partir do Brasil é um desafio, certo? Que pode ser vencido. E estando aqui dentro dessa nova realidade, é se preparar para enfrentar um desafio grande, que é esta nova realidade, né? Por exemplo, nós brasileiros, né? Uma das formas pelas quais muitas pessoas chegavam aqui é esperando que, através do que chamamos de mercadinho da saudade, ele pudesse de repente, trazer alguns produtos deles. Entre aí, são 1.900 mercadinhos da saudade aqui, que de uma forma ou outra, 1.900.000 brasileiros que viviam nos Estados Unidos iam a ele para comprar gêneros alimentícios e outras coisas que ele tinha saudades do Brasil. O mercadinho das saudades, infelizmente, em função da tarifa, acabou, né? Porque você não pode mais achar que um produto alimentício aguenta com 50% de tarifa. Então, isso acabou. Então, os mercadinhos aqui vão ter que buscar produtos de outros países. E as pessoas que estão aqui vão ter que buscar se adaptar a essa nova realidade. O terceiro ponto é a questão imigratória, né? Os Estados Unidos não está mais aberto da maneira que estava antes para receber imigrantes de todos os tipos. Então, a pessoa tem que vir, na minha maneira de ver, preparada com o visto para poder permanecer. Aquela expectativa de ficar um tempo ilegal e depois se acertar e ganhar dinheiro e ver como acerta, acho que acabou. É um suicídio. A pessoa vem para cá pensando em ficar sem estar com a sua regularidade do ponto de vista imigratório, pronto. Lembrando que os Estados Unidos têm 140 tipos de vistos. Então, seguramente, algum visto, por um preço menor que o Coyote cobra, vai poder atender a necessidade dele. Então, o risco não compensa a oportunidade. Eu acho que, mais do que nunca, hoje, a pessoa tem que vir baseada na segurança de que vai estar aqui legalmente. Carlos, uma das empresas que você dirige justamente cuida dessa parte, né? Exatamente da internacionalização, seja do executivo, seja do profissional liberal, do empresário. Como é que faz? Né? Quer dizer, como é que o cara do zero, ele tem uma vontade, eu pensando para lá, mas não sei por onde começar. Quais são os passos, quais são as etapas, qual que é esse caminho? A primeira coisa é ver, dentro das alternativas existentes, qual ele se enquadra. Você é um caso que eu acho que deve ser considerado como exemplar. Você tem um currículo, você tem uma história, você chegou, estudou todos os vistos e até por conta própria decidiu fazer o EB1, que é logicamente o melhor dos vistos para quem tem um conhecimento, uma especialidade espetacular. Há muitas pessoas que se enquadram nessa característica pela sua vida pregressa no Brasil, pela sua experiência profissional, pelos livros publicados, pelas bancas examinadoras que ele passou e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa é veja honestamente quem você é e com que você conseguiria se enquadrar dentro da legislação. Se não souber, antes de consultar um advogado propriamente, consulte quem entende visto. Porque os advogados aqui, nós sabemos disso, eles são especializados, são profundos, mas se ele sabe fazer o L1, talvez não saiba exatamente a alternativa O, né? Então, a visão geral das diversas alternativas é fundamental. Segundo, se prepare para essa alternativa. Há casos, por exemplo, até posso citar, sem citar o nome, um desembargador do Rio de Janeiro, que nós estamos há 1 ano e meio preparando o currículo dele para poder entrar no EB1, porque tinham que haver coisas que ele, na função, não achava relevantes, como participar de bancos, assim sucessivamente. Mas existe o EB3 para pessoas sem qualificação, existe o L1 para o empresário que vai vir aqui para os Estados Unidos, agora surgiu a partir do começo desse ano, a possibilidade de quem já tem uma empresa poder ser sponsor dele mesmo no visto O1, certo? Então,
ter uma informação atualizada de alternativas, eu acho que é o primeiro passo para poder se enquadrar de uma forma a chegar aqui legalmente. Bacana. E, Carlos, você falou um pouco dos desafios desse ano. Esse ano realmente está sendo um ano extremamente desafiador. A gente começou lá com a questão imigratória, com esse aperto, né? Pelo menos o que se divulga o tempo todo, que foi... Tem gente que fala que não é diferente do que já tinha, apenas... Mas enfim, não interessa. Está sendo divulgado isso e as pessoas vão ficando com medo. E aí depois as coisas assim... Eu tô aqui com a feira, com o Brasil Expo Florida, eu posso dar esse exemplo para você. Os americanos, as pessoas que estão aqui não estavam correndo tanto atrás, porque com medo do que ia acontecer a questão migratória, e aí estavam as empresas do Brasil que estavam contactando e comprando e vindo. De repente, as empresas do Brasil pararam também, porque veio o tarifaço. E aí começou toda essa confusão acontecer do tarifaço, como é que vai ser isso, como é que o dólar vai se mexer. Como você enxerga o que está acontecendo? Você consegue ver onde isso vai parar, qual vai ser o ponto final disso, qual vai ser o outcome disso aí, né? O resultado disso tudo, e principalmente, quais são as oportunidades que sempre tem, né? Em qualquer crise, qualquer problema, a gente sempre aparece uma oportunidade. Quais são as oportunidades e caminhos para quem quer vir para os Estados Unidos investir, morar, enfim, abrir uma empresa? O que você enxerga disso? Você tocou um ponto importante. Tudo mudou realmente e você vê agora, nós teremos aí a feira de alimentos lá em Miami, em que as empresas que já tinham recebido a benesse, inclusive da própria Apex, de poder estar participando, estão vindo preocupadas, porque o alimento não suporta essa carga, certo? E menos ainda concorrendo com alimentos semelhantes e vem de todo mundo, certo? Então, isso é uma nova realidade que fez com que muitas vezes a pessoa tivesse que repensar. Aí você colocou a segunda parte, que é a mais importante. Em toda crise, uns choram, outros vendem o lenço, né? Isso é uma frase antiga que meus avós já falavam, certo? Ora, vamos pegar o próprio setor de alimentos. Quando nós vimos que o Trump ia ser eleito, isso foi em agosto, setembro do ano passado, nós estudamos o programa Trump e nós sabíamos que o tarifaço viria, isso não tem dúvida nenhuma. Então, nós, por exemplo, preparamos a alternativa para a indústria brasileira, que é a Free Trade Zone. Hoje, nós estamos com quase uma dezena de empresas brasileiras já se estabelecendo aqui dentro de uma zona industrial alfandegada para produzirem a parte final do seu produto, particularmente no setor de alimentos, dentro do território americano não fiscal ainda. Então, por exemplo, se uma fábrica de pão de queijo, se ela se estabelecer aqui dentro, trouxer farinha e outros ingredientes, e produzir o pão dentro da Free Zone, por mais que você possa trazer a maioria ou a totalidade dos produtos de fora, ela vai entrar no território americano como americano. Vamos pegar um exemplo mais fácil, bicicleta. Se você faz bicicleta e estava exportando bicicleta para os Estados Unidos, né? A sua bicicleta não vai concorrer com 50% de imposto em cima, mas você trouxer o guidão, a roda, o quadro e etc., e entram com uma nomenclatura fiscal de partes e peças e sai de dentro da indústria da Free Zone como bicicleta, você vai pagar zero de imposto. Então, alternativas foram criadas e antes do tempo. Isso já foi estruturado, pelo menos por nós, desde o final do ano passado, e por isso que estamos desenvolvendo isso hoje. Há outras alternativas também para você, logicamente, entrar nesse processo. Se você faz suco de maçã, então passe a produzi-lo num país vizinho que tenha produção de suco de maçã e venha para cá sem impostos. Ao invés de sairmos por uma solução pragmática, como fez a China, o que ela fez? Bom, qualquer que seja o imposto, o governo vai dar crédito fiscal para as empresas e vocês continuam a exportar e vender no preço original. Com isso, a China não perdeu 1 centímetro de mercado. E com isso, a China continua vendendo a mesma coisa que vendia antes. Como é um país que tem um plano estratégico, digamos assim, de longo prazo, o que ela fez? Ela reestruturou o seu parque industrial parcialmente para outros países, para o Vietnã, para a Camboja, para Singapura e assim sucessivamente. Então, o processo produtivo chinês não parou. O Brasil, infelizmente, não fez isso. Nós não adotamos a política defensiva de estabelecer bases industriais com o Paraguai, com a Argentina, com outros países vizinhos que têm livre acesso ao mercado americano. E não estou falando de países que têm uma conotação próxima ao governo americano. Estou falando de países que têm uma posição ideológica até, digamos assim, mais radical. O Chile, a Colômbia,
2 países governados por 2 ex-guerrilheiros, e estabeleceram relações com o novo governo e estão entrando aqui com a alíquota de 10%, enquanto que o Brasil está apenado com 50%. E aí que eu volto à sua pergunta e dizer, olha, quando um não quer, 2 não brigam, mas quando os 2 querem, os 2 brigam. Então, na verdade, é muito difícil de se prever o fim disso aí. Os produtos que tiveram, digamos assim, mais assertividade e buscaram uma defesa dos seus interesses individualmente, como foi o caso, o Júlio conhece aqui, suco de laranja, entra aqui pelo Porto de Maraty, papel e celulose, entra aqui pelo Porto. Ora, esses 2 trabalhos foram feitos e esses produtos ficaram isentos, certo? Porque se adotou uma linha de ação pragmática. Não adianta eu falar com o senador da oposição, que xinga o presidente diariamente, e achar que ele vai ser sensível ao argumento desse senador. Isso é muito bom para a imprensa, certo? Mas do ponto de vista pragmático, não existe. Hoje, a maneira de você pressionar é através dos partes americanos interessados em que seu produto continue entrando barato. Então, soluções, tentando resumir, existem. Existe a Free Trade Zone, todas as indústrias que estão optando por esse caminho estão garantindo o seu futuro com uma competitividade aqui nos Estados Unidos maior, inclusive, do que as próprias empresas americanas estabelecidas. As empresas que se dedicaram a conseguir uma solução mais pragmática, que foi da isenção, também tiveram sucesso, certo? E você tem, logicamente, a relocação de indústria. Carlos, eu acho que eu fui, não sei se foi o Fábio Yamada do Visit Florida, se foi o Rodrigo Fonseca, um deles, num desses eventos que eu fui com eles, e eles me falaram sobre o Porto de Manati, o que acontece no Porto de Manati, essa região que seria uma boa solução para empresas brasileiras. Você falou, acho, um pouco sobre isso no início. Eu queria pedir você explicar um pouco melhor sobre como funciona essa história do Porto de Manati, do tax free ali, como é que funciona para os brasileiros, para quem está vindo, como funciona exatamente para quem tiver interesse em procurar essa solução. Ótima oportunidade que você está me dando. Veja o seguinte, Porto de Manati, embora a maioria dos nossos compatriotas não conheça, é o porto por onde entram 46 e alguma coisa por cento de tudo que vem do Brasil para a Flórida entra para o Manati. Não é nem pelo Porto de Miami, nem pelo Porto de Fort Lauderdale. É um porto que abastece toda a costa oeste da Flórida em combustível, certo? Abastece o estado da Flórida em suco de laranja, assim sucessivamente. Mas 2 coisas são interessantes destacar ainda em termos de porto. Primeiro é o fato que o presidente do Porto de Manati é uma pessoa tão entrosada em logística que ele é o presidente da associação de todos os portos da Flórida. E isso, logicamente, nos leva a entender a segunda questão do Porto de Manati. O presidente do Porto de Manati negociou um hub internacional dentro do porto e deu à nossa empresa a Oxo a oportunidade de poder utilizar essas instalações para apoiar a vinda de empresas brasileiras para cá. E estou dando esmola com o chapéu deles, né? O que é que esse hub tem? Ele tem um warehouse de 1.500 metros, ele tem 3 showrooms, ele tem uma sala de conferência nobre, tem uma sala de treinamento para 40 pessoas, state of the art, tem várias salas de reuniões e vários escritórios, entre outras coisas. Ora, quando nós negociamos para vir para cá, tudo isso nos foi cedido com custo zero, ou seja, nós não pagamos nem luz, nem água, nem internet, nem seguro para estarmos disputando, quer dizer, desfrutando desses 1.500 metros, que está sendo oferecida por causa eu volto ao presidente Buqueira daqui, pela negociação que ele nos cedeu esse espaço, a empresa brasileira pode vir para cá, se estabelecer aqui, e não vai estar numa caixa postal de um escritório da contabilidade, vai estar um escritório que está dentro de uma área de segurança nacional americana para desenvolver suas atividades, colocar os seus produtos, sem ter um custo fixo, que é aquilo que mata ou às vezes limita o crescimento de qualquer empresa quando ela vai para um país estrangeiro. Então, esta visão do porto, sem um autoelogio, que ele viu na Oxo, a empresa que podia levar isso para trazer mais empresas brasileiras a exportarem, a se internacionalizarem
nos Estados Unidos, a partir da Flórida, a partir daqui, é que fez esse diferencial. Não há nenhum lugar no mundo que o Brasil tenha uma base como essa, com esse tamanho, para poder usufruir sem custo. Porque sempre a primeira pergunta é, bom, quanto é que vai me custar isso? Graças a isso, nós pudemos começar a estabelecer uma série de relações interessantes, institucionais. Então, a Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, a Associação Comercial, o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo de Pernambuco, vários outros governos, para não citar individualmente, passaram a se utilizar disso para poder apoiar as suas empresas estabelecerem-se aqui. Assim como a UBAN, que reúne os municípios do Brasil e assim sucessivamente. Dessa forma, nós estamos assim tendo a oportunidade de fortalecer a vinda das empresas, tirando esse custo e fazendo, logicamente, que como é um hub, e aqui fora as empresas brasileiras também tem empresa de vários outros países, você faz uma mistura interessante para oferecer os produtos dentro do mercado. O segundo ponto importante, que é o que o Fábio tem visto assim, com uma visão de longo prazo, o próprio Rodrigo, certo? É o fato de que quando nós vimos a plataforma do Trump, nós identificamos que iria haver o tarifaço, né? Como eu disse antes, só quem não quis é que não viu, certo? O que é que nós negociamos com o Porto? Que a gente pudesse criar uma zona industrial alfandegada, que é muito mais do que uma zona alfandegada, certo? Por quê? Porque na zona alfandegada você tem o benefício de trazer o produto e no seu cash flow você tem a vantagem de só pagar o imposto quando da saída do produto, que é o que todos os portos nos Estados Unidos têm e por isso que nós temos 363, eu acho, Free Trade Zones nos Estados Unidos. A grande diferença dessa é que você vai produzir dentro dessa zona fiscal fora dos Estados Unidos. Então você entra com o seu produto sem pagar imposto, transforma esse produto dentro dessa zona franca e sai com esse produto sem pagar imposto, porque ele se transforma num produto americano, claro, dentro de uma série de regras e condições. E com isso, Manati se tornou, por enquanto, tomara que outros sigam o exemplo, a primeira Free Trade Zone industrial nos Estados Unidos como um todo e na Flórida em particular. Essa é a grande diferença. Então, você tem um local para as empresas usarem e se estabelecerem e se desenvolverem, e para as indústrias que quiserem entrar de forma competitiva no mercado americano, fazer a sua produção aqui internamente, estando livre dessas taxas, que de qualquer maneira pode ser 50, pode ser 100 ou pode ser 10, você estando isento é uma vantagem na produção do seu produto por um valor menor. Eu sou testemunha ocular, inclusive, desse local, assim, além de tudo, né, além de realmente muito grande, muito bem organizado, é muito agradável estar lá. E tem um bônus extra, que eu sempre digo, que a cada visita que a gente faz lá, a gente ganha uma aula, né, e café do Carlo. Então, assim, realmente de fato, só o Porto Manati tem isso, porque, né, espaço outros têm, né, esse benefício outros poderão ter, mas esse papinho com o Carlo, aquela conversa lá, isso é uma coisa muito especial também. Carlo, eu queria fazer 3 perguntas, na verdade, um grupo de 3 perguntas para você sobre erros. Né? A gente normalmente fala dos acertos, mas para acertar tem que aprender. Né? E a gente costuma aprender muito mais com erro do que com o próprio acerto. Então são 3 perguntas breves. A primeira delas é o seguinte: na sua própria vida, na sua própria trajetória, algum erro seu que você eventualmente tenha cometido e o que você extraiu de aprendizado disso? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que um dos maiores erros que eu fiz foi misturar gestão de empresa com idealismo político. Muitos anos atrás, eu cometi esse erro. Eu era dono, presidente de um banco e fui me meter a defender a redemocratização. E tinha um senhor muito forte, chamado Governo Costa Silva, que entendeu que eu estava, digamos assim, queimando farol. E com isso eu perdi o banco. Então me mostrou o seguinte: se você está desenvolvendo a sua empresa, claro, você tem o direito, a obrigação de ter o seu idealismo, você pode ajudar, mas não misture. Se misturar, ou você mistura para ganhar indecentemente o dinheiro, ou você perde. A segunda questão diz respeito a erros que você vê pessoas cometerem. Qual é um comum que você vê as pessoas cometerem e o que elas deveriam fazer para evitar isso? O maior erro que a gente faz, que as pessoas cometem, é achar que ele é o único dono da verdade. A capacidade de ouvir, aceitar as críticas, sugestões. Primeiro observe, veja, e depois você decide. A decisão precipitada, ou a intenção, ou o alto valor de você achar que o que você teorizou está certo, eu acho que é uma faca normalmente não é de 2 gumes, é um só e vai contra você. Perfeito. Como se diz no interior do Brasil,
pato novo não mergulha fundo, né? Então, assim, observa bem, presta bem atenção, vai com calma, não se mexe muito e mexe certo. A última questão, Carlos, é um erro, aí já em perspectiva mais ampla, que você gostaria que a humanidade não mais cometesse. Eu acho que para quem tem uma visão espiritual, que seja qual for, o maior erro é você desprezar os 2 primeiros mandamentos, que é respeitar o seu Deus e amá-lo de uma maneira sem limites, e você amar o próximo como a si mesmo. Então, na medida em que você cometa o erro de não querer para o próximo aquilo que você não quer para si, você está necessariamente criando um problema sem solução, porque isso cria uma cadeia de idiosincrasias que acaba, primeiro, voltando para você, e segundo, desfazendo um ambiente social que a gente sempre gostaria de ter, de paz e prosperidade. Perfeito, muito bom. Carlos, vou aproveitar para fazer agora a pergunta tradicional do 33, aquela que todo mundo que acompanha a gente já sabe que vem, que é a seguinte: se você tivesse 3 minutos somente com qualquer pessoa que já passou por essa terra, que está nessa terra, como eu sempre digo, mas pode ser até uma pessoa imaginária, uma pessoa que você gostaria que existisse, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para ela para vocês poderem conversar durante esses 3 minutos? Olha, eu teria várias perguntas, várias pessoas que eu gostaria de conversar. Difícil selecionar. Mas seguramente Confúcio, de alguma maneira Jesus Cristo, seguramente, Gandhi, né? Seriam pessoas que eu gostaria de conversar para aprender com eles. A pergunta maior que eu teria é como é que eu posso criar uma forma de evoluir na sabedoria a cada dia, sabendo que a sabedoria ela é um dom, mas ela tem que ser cultivada, né? E eu perguntaria a qualquer um dos 3, como é que eu faço para ter sabedoria suficiente para não errar tanto, sabedoria suficiente para acertar naquilo que eu me dedico, sabedoria para saber conviver com as pessoas que são prazerosas da gente conviver, porque nos trazem sempre uma mensagem positiva ou uma crítica construtiva, sabedoria principalmente para usar o meu tempo adequadamente para não chegar ao final da vida e saber, nossa, quanto tempo eu joguei fora e quanto tempo eu deixei de dar a mim mesmo e às pessoas queridas. Enfim, eu entrevistaria qualquer um dos 3, que seguramente viria uma resposta que eu gostaria de ter tido desde que eu nasci. Mas estou chegando já na última fase e eu ainda não consegui a resposta. Muito bom, muito bom. Carlos, eu queria de coração, né? Eu tenho certeza que eu falo em nome do Gabriel também, te agradecer. Eu sei como é seu tempo, assim, eu sei o valor que você tem para a sociedade, para as pessoas que estão no seu entorno. Obrigado por estar aqui com a gente, foi muito legal. Eu que sempre gostei muito de você e sempre admirei muito você. Saio dessa conversa gostando mais ainda e admirando mais ainda. Muito obrigado mesmo. Carlos, muito obrigado também. Pô, já te conheço já de muito tempo, a gente já se encontrou aí em algumas... A gente nunca teve oportunidade de conversar como hoje conversamos, então foi muito, muito, muito bom. Você é uma pessoa que eu sempre, de todos que eu ouvi, sempre ouvi bem. Você sempre foi aqui na nossa comunidade brasileira, uma pessoa de muita relevância. Então, primeiro, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo há tantos anos aqui. Eu sou uma pessoa que tento fazer algo semelhante também, tento seguir os passos de quem já tá aqui há mais tempo e tentando ajudar as empresas brasileiras. De alguma maneira, a gente está aqui para ajudar o Brasil a se desenvolver, né? A gente pode fazer isso. A gente sai do nosso país, mas a gente continua ajudando o nosso país de outras maneiras, ajudando as empresas brasileiras, os brasileiros, os compatriotas que vêm para cá. Então, eu quero muito agradecer você por estar aqui, por mostrar a sua visão e por tudo que você tem feito. E foi muito, muito legal esse papo. Obrigado de verdade. Eu só posso agradecer a oportunidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Júlio. Pessoas que a gente aprende a conhecer no mundo como um todo. Com o Júlio eu tenho o prazer de poder privar algumas conversas, beber do seu conhecimento, do seu saber. Agradeço mais a oportunidade de trocar ideias com os nossos concidadãos e colocar à minha disposição para quem precisar e eu puder ajudar. Seguimos à sua disposição aqui. E você que está assistindo o 33, estamos de volta a toda. Foi só uma semaninha que a gente pausou para dar uma descansada. Nós também merecemos descansar um pouco. Então, obrigado a você que está aí com a gente. Não esquece já de se inscrever no nosso canal. É de graça e nos ajuda muito. O 33 tem crescido rapidamente. Nos últimos tempos tem crescido muito rapidamente. Então, a gente está muito feliz. Então, obrigado pela participação. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com quem você puder compartilhar, sabendo que o 33 sempre tem convidados
convidados interessantíssimos, um programa, são trailers de segunda a sexta, trailers inéditos, e o programa com 30 minutos exatos aos sábados. Sempre 3 pessoas conversando assuntos interessantes para deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha, sempre pensando alguma coisa, né? Duvido que você vai para casa agora, vai para cama hoje à noite, sem pensar um pouco no que a gente conversou aqui. Maravilha? Então espero você semana que vem e diga 33!